Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero louvar por essa oportunidade de estar aqui trazendo a mensagem da parte do Senhor Jesus. Quero louvar pela vida de cada um que veio nesta noite. Sem perca de tempo, abre a tua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 18. Quero louvar pela vida do pastor Ayub, que nos fez o convite para nós estarmos aqui, para trazer a palavra em nome de Jesus. Quero louvar pela vida da sua esposa, que se encontra aqui na frente desta obra também, em nome de Jesus. Pela vida de cada um, pela vida da minha esposa, do meu filho. Amém? Livro de Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 1. Aleluia. Quantos acharam, digo amém. Amém. Glória a Deus. Vai dizer assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as... Não, está fraco. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo sua obra sobre as... Versículo 4. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua... Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Amém? Somente até aí. Espírito Santo da verdade, Deus abençoe, meu Pai, esta palavra. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Igreja eleita do Senhor, estamos diante de um texto bíblico nessa noite que vai falar a história de Jeremias. Todo mundo sabe, todo mundo conhece que quando fala Jeremias capítulo 18, a gente já começa a entender e rever a história do vaso, já começa a entender a história da casa do oleiro. Mas eu quero já estender nessa noite do capítulo 1 como foi o chamado de Jeremias. A Bíblia diz no capítulo número 1 do livro do profeta Jeremias, que Deus chega para Jeremias dizendo: Jeremias, desde o ventre da tua mãe te escolhi, e por nação te dei por profeta. Jeremias olha para Deus e disse: não, Senhor, eu não sou nem falar, sou apenas um menino. Deus chega para Jeremias dizendo: Jeremias, não diga que apenas tu és um menino, porque aonde eu mandar tu isto irás, e aquilo que eu mandar tu falar, tu vai falar. Eu já quero trazer a primeira revelação dentro desse texto bíblico, no capítulo 1. Jeremias, ele olha para Deus, começa a se rebaixar. Jeremias olha para Deus, já começa a se fragilizar, dizendo que ele não era nada. Já estou pregando para alguém aqui nessa noite, que talvez você chegou para Deus dizendo: Deus, eu não sei nem qual é o meu chamado, eu não sei nem para qual foi para o lugar que eu fui chamado. É Deus dizendo para alguém aqui nessa noite. Talvez você olha para você mesmo, se acha, se auto te fragilizando demais, dizendo que não sabe, dizendo que não vai. Mas Deus chega para Jeremias dizendo: Jeremias, eu não estou perguntando se tu não sabe falar, eu apenas estou te dizendo: Jeremias, te levanta, vai para onde eu mandar tu ir, tu vai, aquilo que eu mandar tu falar, tu vai falar. Por quê? Porque Mateus, Lucas capítulo 18, Deus, a Bíblia diz, Jesus falou: não se preocupeis com aquilo que tu vai falar, porque quem tu fala na tua boca é o Espírito Santo. Então Deus está dizendo para alguém nessa noite: você se encontra aqui nessa noite não porque você sabe alguma coisa, você está aqui nesse culto não porque você sabe falar, não porque você sabe pregar. A Bíblia diz que Moisés chegou para Deus dizendo: Deus, aleluia, eu não vou, Senhor. E Deus chegou para Moisés dizendo: Moisés, vai e diga para ele que eu sou. E Moisés chega para a glória, chega para fora dizendo: ei, o meu Senhor mandou eu descer aqui e mandar o Senhor e mandar te dizer para tu libertar o meu povo. Então entenda algo nessa noite: não diga para Deus que tu não é nada, não diga para Deus que tu não sabe falar, não diga para Deus que tu não sabe pregar, porque quem te chamou se responsabiliza no teu chamado. Quem te chamou, ele se responsabiliza de mandar você falar, porque Deus, quando chama Jeremias, ele se responsabiliza.
dizendo para alguém: para de ficar te fragilizando, para de ficar olhando para você, eu não sei. Aleluia, Deus dizendo: desperta o dom que há em ti, desperta o dom que é aquilo que Deus te entregou. Talvez estou pregando para alguém nessa noite que talvez já tenha enterrado o seu talento, talvez não quer despertar aquilo que Deus te entregou, mas Deus está dizendo para ti nessa noite: desperta o dom que há em ti. Aleluia, desperta o dom que há em ti. A Bíblia começa a dizer nessa noite, igreja eleita do Senhor, aleluia, a Bíblia diz agora que Deus chama Jeremias e manda Jeremias começar a profetizar. Mas eu entendo que o chamado de Jeremias era um chamado muito espinhoso, era um chamado muito valente. Por quê? Porque quando Deus chama Jeremias, Deus chega a Jeremias dizendo: Jeremias, o que é que tu vês, Jeremias? Jeremias disse: eu vejo uma amendoeira. E Jeremias ali ele começa a entender o chamado de Deus. Mas o que mais me chama a atenção, sabe o que é? É quando chega no capítulo de número 7, ele dá glória a Deus, aleluia. É um chamado muito espinhoso, sabe por quê? Porque quando chega no capítulo de número 7, Deus ele dá uma missão mesmo pesada para Jeremias. Deus ele dá uma missão mesmo que do modo a pessoa do profeta valente. Aleluia, Deus chega para Jeremias dizendo: Jeremias, te levanta, vai lá para a porta do templo e profetiza contra aquele povo que está entrando para adorar. Aleluia, não, você não me entendeu, vou repetir. Deus chega para Jeremias dizendo: Jeremias, te levanta e vai lá para a porta do templo. E eu disse: meu Deus do céu, o que é que Jeremias vai fazer na porta do templo? Que eu sei que o povo está entrando para adorar, o povo está entrando para adorar Jesus. Por que o Senhor mandou Jeremias descer para a porta do templo? E eu comecei a ler e meditar, pastor Yubi, e quando eu desci mais embaixo, Deus chega para Jeremias dizendo: Jeremias, tu profetiza contra aquele povo que está entrando para adorar. Diga para eles endireitar os caminhos deles, diga para eles endireitar a vereda dos pés dele, diga para eles entregar a verdadeira adoração. Sabe o que é que eu entendo com isso? Porque há duas diferenças de quem vem para o templo e de quem vem para o culto. Que diferença é essa, irmão André? Quem vem para o templo ele vem apenas para observar. Quem vem para o templo ele não gosta de dar glória a Deus, aleluia. Quem vem para o templo ele gosta de ficar de boca calada. Quem vem para o templo ele gosta de ficar com a cara que parece que chupou limão, aleluia. Quem vem para o templo ele gosta de trazer os problemas lá de fora para dentro da igreja. Mas quem vem para o culto é diferente. Quem vem para o culto ele gosta de adorar. Quem vem para o culto gosta de dar glória, aleluia. Quem vem para o culto ele não gosta de ele é me comandar a série, ele é me comandar-se. É Deus dizendo para Jeremias: diz para aquele povo, Jeremias, que está entrando para me adorar. E Jeremias se levanta e vai lá para a porta do templo e começa a profetizar para aquele povo: olha, vocês que estão entrando para dentro do templo, assim diz o Senhor para vocês endireitar os caminhos de vocês, para vocês entregar a verdadeira adoração, aleluia, para vocês voltar ao que vocês eram antigamente. Sabe por quê? Estava eu pesquisando essa semana, meditando, e estava eu vendo nas redes sociais um bocado de crente pulando nas candidaturas dos políticos, e eu comecei a meditar: meu Deus, o que é isso? Dentro da igreja uma cara maior do mundo, dentro da igreja parece que está emburrado, mas quando vai para levantar a bandeira para o homem, quando vai para a glória, vai pegar profeta pulando, é meu candidato para lá. Mas quando está em igreja é uma coisa diferente. É Deus dizendo para nós nessa noite: é tempo da gente entregar a verdadeira adoração para Cristo. E estava eu vendo um mundo de crentes, os que dá mais lugar para o mundo, pastor Júlio, é os que gostam de ficar lá, inchado, é os que gostam de ficar com a cara marrenta, é os que gostam que nem na glória a Deus não dá. É quando chega na candidatura, pula, roda, grita, aleluia, grita o nome do candidato, aleluia, vai para lá, vai para cá, sai 4 horas, 3 horas da tarde para entregar panfleto, mas chama para evangelizar para ver se vai, chama para evangelizar para ver, vai não. Vai não. Assim estava acontecendo com aquele povo. E Deus levantou um profeta: Jeremias, se levanta, vai lá para o pó daquele templo. Agora esse chamado, Deus chegar para Jeremias:
chegar para mim, para você, pastor Ailton, se levanta, vai lá para poder aquele tempo, profetiza contra aquele povo. Eita, vão logo lhe bater. Esse aí é profeta de Baal, isso é mentira, de tudo no erro. Isso aí é mentira, Deus não está falando, mandando falar isso aí não. E Deus mandou Jeremias falando. Aleluia, começa a imaginar as pessoas passando por Jeremias, irmão, e dizendo, ó, Jeremias ficando louco. Quem é esse profeta? Vem que está profetizando isso pra gente. Aleluia, glória. Era pessoas, a partir de hoje eu não venho mais para esse culto mais não, porque levantou, foram dois, mas deram com um doido para estar lá na porta do templo agora. Aleluia. A Bíblia começa a dizer agora que assim Jeremias, ele começa a profetizar. Olha que chamada é esse? Olha que chamado espinhoso. Aleluia. Jeremias começa a se levantar e começa a fazer a obra de Deus, começa a profetizar. Mas o que mais me chama a atenção, sabe o que é, igreja? O negócio não é quando começa, o negócio é quando é para terminar. Glória. Eu quero te dizer algo nessa noite. O negócio não é quando a gente vem aceitar Jesus aqui na frente. O negócio não é quando a gente levanta a mão e diz não te quer, não. O negócio começa a apertar no nosso decorrer da nossa caminhada. O negócio começa a apertar, não é no começo, é no final. Como assim, irmão? A Bíblia diz que Jesus falou para os seus discípulos: entra para dentro do barco e passa para outra banda. A Bíblia começa a dizer que quando o barco chega no meio do mar, onde no meio? Diga meio. Quando chega no meio do mar, é açoitada pelas ondas do vento, porque o vento era contrário. Mas por que o vento não começou a bater quando eles começaram a entrar? Por que o vento não começou a bater quando eles começaram a ir? Por que o vento começa a querer virar o barco quando ele chega no meio do caminho? É porque tudo quando chega pelo meio começa a ficar difícil. Tudo quando começa a ficar no meio começa a ficar apertado. É não dizendo está apertando, é porque você já está no meio. Está começando a ficar difícil, é porque você já está no meio da tua caminhada. Está começando o processo, está começando a ficar doloroso, está doendo. É não dizendo, é porque você chegou no meio da tua caminhada e você está perto de receber a tua vitória. A Bíblia começa a dizer que assim Jeremias ele ia crescendo na graça do Espírito Santo. Deus abençoe, meu irmão. A Bíblia começa a dizer, igreja lei do Senhor, que agora Jeremias, quem estiver ligado no céu vai pegar, porque aqui atrás do outro é ligeiro. Aleluia. A Bíblia começa a dizer, a Bíblia diz, aleluia, quem está ligado no céu está ligado na terra, e quem está ligado na terra está ligado no céu. Metralhador, vamos atrás da outra, e quem estiver ligado no céu vai começar a entender a mensagem. A Bíblia diz nessa noite, igreja lei do Senhor, que agora Jeremias ele vai crescendo, profetizando, e o povo tudo com raiva, o povo tudo valente, comendo, aleluia, com raiva de Jeremias, porque Jeremias ele não profetizava aquilo que o homem queria, ele profetizava aquilo que Deus mandava ele falar, e o povo embradecia, o povo que fechava a cara. A Bíblia diz nessa noite que quando chega mais na frente, a Bíblia diz que os reis, os príncipes, os homens lá de cima, chega para Jeremias dizendo, Jeremias, consulta o teu Deus, pergunta para o teu Deus que se nós descemos ir, aleluia, para aquela terra. Assim Jeremias ele disse, sim, eu vou consultar. E o povo disse, o rei, aquilo que o teu Deus mandar, aleluia, dizer para nós, fala Jeremias, porque nós vamos obedecer. A Bíblia começa a dizer que assim Jeremias, ele desce a oração, começa a consultar o Senhor. E quando Jeremias começa a consultar o Senhor, a Bíblia diz, em 10 dias Jeremias volta com a resposta. Qual é a resposta para o povo? É não, diga não. A resposta para o povo é não. E quando Jeremias disse não, aleluia, é para ir, porque se vocês forem, vocês vão morrer. O povo olha para Jeremias, não, Jeremias, eu tenho certeza que Deus não deu essa resposta para a gente, não. Não, Jeremias, esse negócio é errado. Tu larga de mentira, tu larga de ser profeta de Baal, tu larga de ser profeta mentiroso. Aí Jeremias começa a dizer, olha, aleluia, o Senhor manda vocês ficar, o Senhor manda vocês não ir. É pessoas, varão, que só quer escutar o sim de Deus. É pessoas que não gostam de escutar o não de Deus. É pessoas que só gostam de escutar o sim é sim. E quando Deus diz não, já diz que Deus não está falando. Deus me trouxe na casa para mandar dizer para alguém, aleluia, talvez você veio precisando de uma resposta. Talvez Deus está dizendo para ti é não. Aleluia, Deus está dizendo espera. Deus está dizendo te aquieta. Deus está dizendo fica na posição. Deus está dizendo não é agora. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo essa porta não abre ainda, porque se tu entrar de frente para ela, você se perde lá dentro. Deus está dizendo, eu não vou abrir essa porta, porque se você entrar para dentro dela, você se perde.
Deus está dizendo: eu não vou abrir para você entrar, porque se você entrar, você não tem mais tempo para mim. Deus está dizendo: ele fechou porque te ama. Deus fechou porque ele não quer te perder. Deus, ele fechou porque ele tem prazer na tua alma. Deus, ele fechou essa porta porque ele está dizendo: se tu entrar para dentro, tu não tem mais tempo de vir para a igreja. Então dizendo: te aquieta, porque hoje é o não de Deus para a tua vida. Hoje é o não de Deus, oh glória. Lembre comando ela pra comandar a série. Deus está dizendo para ti nessa noite: é não. Aguenta mais um pouquinho o processo de Deus. Não, mas todo mundo entende, é uma luta. Faz tanto tempo que eu me espero, e eu vim nessa sexta-feira, aleluia, para esperar no sim de Deus. E Deus faz isso comigo. É Deus dizendo para ti: quando ele está calado é porque ele está trabalhando em silêncio, minha filha. Quando ele está calado, agora, talvez durante essa semana você indagou com Deus dizendo: Deus, parece que o céu está de pronto para mim, parece que o céu está fechado para mim, porque o Senhor não me responde, o Senhor não fala comigo. Deus está dizendo: Deus está calado, é porque está trabalhando em silêncio. Deus está calado, é porque você não consegue entender o caminho de Deus. Deus está dizendo a resposta de Deus: aguenta mais um pouquinho. Alamante, Ramandagassúria, ela bracamando comandar a série, ela é de comandar-se, Rabadarassúria, Ramante comandar a série. Deus está dizendo: aguenta mais um pouquinho. Aleluia. E quando Jeremias chega com o não de Deus, pastor Yuri, o povo diz que é mentira. É Deus dizendo: começa a entender, a compreender também o não de Deus para a tua vida. Começa a entender também, receber o não de Deus para a tua vida. Porque enquanto tá de Deus está dizendo sim, tu está adorando. Enquanto Deus está dizendo sim, está tudo ótimo. Enquanto Deus está dizendo sim, tu está pulando. É Deus dizendo: ei, hoje é não. E Jeremias, ele começa a ficar frustrado. Jeremias começa a ficar desanimado por causa que ninguém mais acreditava nele. Quando das vezes, pastor Ailba, a gente descia pela madrugada, a gente falava aquilo que Deus mandava falar, e as pessoas não acreditavam. Quando das vezes eu já chorei pela madrugada. Quando das vezes eu já chorei e disse: Deus, eu não sou nada, Senhor, porque eu falo, ninguém dá crédito. Eu não sou nada, eu não falo mais nada. A partir de hoje, Jeremias chega um ponto de dizer para Deus: Deus, a partir de hoje eu não canto mais, a partir de hoje eu não profetizo mais, a partir de hoje eu não prego mais. Mas aquela mesma palavra que Jeremias disse: Senhor, eu estou arrependido, porque essas mesmas palavras que eu disse para o Senhor que eu vou parar, essas mesmas palavras que eu disse para o Senhor que eu ia desistir, essa mesma palavra que eu disse para o Senhor que eu não ia mais profetizar, ela está queimando aqui agora dentro de mim. Ela está queimando aqui agora dentro de mim. Deus trouxe alguém aqui desta noite para mandar dizer: talvez está tudo acabado para a tua vida. Talvez você não tem mais sonho, talvez você não tem mais esperança. Talvez você olha para você mesmo dizendo: está tudo acabado. Mas Jó capítulo 14 versículo 7, ele disse: ainda há esperança para uma árvore cortada. Ela ainda se renovará. Ela ainda se renovará. Te prepara, te prepara, te prepara, porque não está acabado por aí. A tua vida não está fracassada, o teu filho não está fracassado, a tua vitória, a tua casa não vai ficar de cabeça para baixo, o teu casamento não vai ficar destruído. Talvez estou pregando para alguma mãe nesta noite que talvez o teu filho saia da tua casa e você está preocupada. Talvez estou pregando para alguma esposa nessa noite que talvez não esposa saia da tua casa, mas ainda você sente ainda recentemente amor por ele. O céu está dizendo: não está acabado, não está acabado, não aceita isso para a tua vida, não aceita isso para a tua casa, não aceita isso para o teu ministério, não aceita.
missionário, eu estou aqui nessa noite, mas tu não sabe a luta que eu estou passando. Deus está dizendo: é processo. É processo, porque se não tiver processo não tem propósito. Se não tiver propósito não tem promessa. Primeiro, para você receber a promessa, tem que passar pelo processo. Glória, tem que passar pelo processo. É doído, é. Aleluia, dá vontade de parar. Estou pregando para alguém nessa noite que talvez durante essa semana, hoje é sexta-feira, talvez de segunda para cá você passe uma luta tão grande espiritual na tua vida. Talvez você passou uma luta tão grande espiritual que você deu vontade de chutar o pau na barraca, que você deu vontade de chutar o balde, que você disse para meu Deus: eu não aguento mais, Deus, eu vou desistir, Deus, eu vou parar. Mas o Senhor te trouxe nessa sexta-feira para mandar dizer: levanta a tua cabeça, porque você não vai cair, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, porque Jesus disse, João capítulo 16, versículo 33: em mim tenhais paz, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Dizendo, estão falando mal de ti, não te preocupa, porque também falaram mal de mim. Jesus está dizendo: não te chamam de demoniado, não te preocupa, porque me chamaram também. Não acredito no teu ministério, não se preocupa, porque não acreditaram também no meu. Sabe por quê? Porque dentro da Bíblia, pro povo, Noé era maluco, Elias era perturbador, Jesus era farsante. Não é diferente comigo e contigo, não é diferente não. Não é diferente, ninguém não acredita no nosso chamado. Ninguém acredita no teu ministério. Talvez a luta é dentro da tua casa, talvez a luta é dentro do teu lar, mas a Bíblia vai dizer no livro de Mateus: os próprios vossos inimigos são de dentro da própria casa. Então não te preocupa, sabe por quê? Porque através da tua vida eles vão ver Deus, aleluia, resplandecendo. Aleluia. Eu estou sentindo uma graça aqui nessa noite, meu irmão. Eu estou sentindo Deus aqui na casa nessa noite, aleluia. Eu estou sentindo uma glória, aleluia, nesta casa. Aleluia, eu estou pregando debaixo da graça nessa noite para alguém que Deus está te dizendo que Deus não vai desistir, tu não vai parar, porque a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 126, versículo de número 6, ele disse: aleluia, aquele que planta com lágrima, ele come com alegria. Deus dizendo: tudo que você plantou com lágrima até hoje, se prepara para o colhimento de alegria. O teu colhimento das tuas lágrimas não vai ser mais de tristeza, o colhimento da tua lágrima não vai ser mais de angústia, o colhimento da tua lágrima hoje não vai ser mais de agonia, vai ser de alegria, vai ser de alegria. Porque Neemias capítulo 8, versículo 10 vai dizer, ele disse: não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a tua força. Não para, não para, não desista. Olha para essa pessoa que está do lado, diga: não para, diga: não para. Jeremias disse: Deus, só sobrou eu. Jesus disse: Jeremias, tu está enganado, porque ainda tem 7.000 que não se prostrou diante de Baal. Se levanta, bebe água e come pão, porque a caminhada é longa. Deus está dizendo: rapaz, para com isso, rapaz, levanta a tua cabeça. Está querendo parar porque bebe água e come pão? Segue tua jornada, segue tua caminhada, não desiste não, porque o mundo já te vomitou para cá. O que é que tu quer voltar para lá? O que é que tu quer fazer lá? Aleluia. Deus está dizendo: levanta a tua cabeça. Missionário, mas tu não me entende, irmão André, tu não me entende. Aleluia, eu estou quase caída, eu estou quase caída, minha glória. Estou pregando para alguém, pastor Yumi, nessa noite, que talvez não aguenta mais levar a sua cruz. A tua cruz ficou no meio do caminho, a sua cruz ficou caída. Talvez algumas estão aqui nessa noite, mas está quebrada. Eu lembro, sabe de que nessa noite? Se tiver lembrado nessa noite, a Bíblia diz que certa feita Jesus, ele vai levando a sua cruz rumo ao Gólgota para poder ser crucificado. E quando chega no meio do caminho, a sua cruz cai, e no mesmo caminho, passando um homem por nome Simão
Sirineu. Diga Simão Sirineu. Vai ficar mais bonito. Diga para essa pessoa: hoje tu vai ser o meu Sirineu. Aleluia. Como assim, irmão André? Não estou entendendo. Você vai entender agora. Simão Sirineu ia passando pelo mesmo caminho aonde a cruz de Jesus estava caída. A Bíblia diz, irmã, nessa noite, que Jesus ele não aguentava mais levar. Por quê? Por causa que ele estava cansado, estava desconfigurado. Mas para não Jesus perder a caminhada, para não Jesus perder, aleluia, a sua jornada, Deus levanta um homem por nome Simão Sirineu e manda ele passar por aquele caminho e ajudar Jesus a levar a sua cruz. Sabe o que é que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: a tua cruz não vai ficar caída, a tua cruz não vai ficar pelo meio do caminho, porque hoje Deus levanta o Simão Sirineu para ajudar a levar a tua cruz. Mas você não vai ficar caída pelo meio do caminho, tu não vai ficar caída, tu não vai ficar caído. Hoje Deus levanta Simão Sirineu. Aleluia. Isaías capítulo 41, versículo 13, ele disse: eu mesmo sou o Senhor que te tomo pela tua mão direita. Não temas, porque eu te ajudo. Jesus está dando vigor para alguém aqui nessa noite. Jesus está segurando na mão de alguém aqui nessa noite. Jesus está levantando pessoas aqui nessa noite. Oh glória. Eu vou para o texto nessa noite, vou continuar no texto, porque senão eu vou até meia-noite. Eu vou terminar já vou logo para o capítulo 18. A Bíblia diz agora, a igreja do Senhor, que depois de Jeremias, ele sente essa vontade de parar, sente essa vontade. Até Jesus falou assim: Deus, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que todavia não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. E a vontade de Deus era que Jesus passasse por aquilo, e a vontade de Deus é que você passa por isso, a vontade de Deus é que você suporta isso, porque Deus ele não te fez, não te criou que essa estrutura que você tem possa se quebrar diante dessa adversidade que você está passando. Deus ele não te fez que essa estrutura que você tem para você se romper diante desse problema que você está enfrentando. Não. Deus te fez que essa estrutura para você suportar, porque pode vir pancada, mas você está de pé. Pode vir pancada, vai no chão, mas não cai. Pode vir o vento, vai no chão, mas se levanta. Mas você não vai cair. Eu lembro, sabe de quem também? De Paulo. Paulo chega para Deus dizendo: Senhor, tira esse espinho da minha carne, Deus, porque eu não aguento mais. Deus chega para Paulo dizendo: Paulo, te aquieta, Paulo, aleluia, porque a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: o poder de Deus está aperfeiçoando na fraqueza de alguém. Talvez você tenha chegado aqui fraco, talvez você tenha chegado se arrastando, não era nem para você estar aqui nessa noite, mas você veio. Mas a graça de Deus nessa noite está te levantando. A graça de Deus nessa noite está te levantando. A graça de Deus nessa noite está pegando pela tua mão dizendo: levanta. Te anima. Levanta a tua cabeça. E Jeremias agora, ele disse: sai da frente, Satanás, porque o mal que tu quis para mim era querer me parar, né? Era querer que eu não profetizar mais. Mas sai do meio que eu vou passar por cima. Sai do meio, Satanás, que eu vou agora com tudo. Sai do meio, Satanás, que eu vou arregaçar a manga da minha camisa e vou para cima de tu com tudo. E assim Jeremias ele vai indo. Mas mesmo assim Jeremias ele está indo no momento de fraqueza. E quando chega no capítulo 18, Deus chega para Jeremias dizendo: Jeremias, te levanta e desce a casa do oleiro, e lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Então Deus manda Jeremias se levantar. Ora, se eu mandar alguém se levantar, é porque está caído, ou porque está deitado, ou porque está vencedando. Eu jamais vou mandar alguém se levantar se não tiver dessas três performances que eu falei. E naquele momento Jeremias estava já
no seu momento da sua caminhada de fraqueza. E Deus disse: levanta, Jeremias, e desce a casa do oleiro, porque lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Então entenda, muitas das vezes até para Deus falar a gente tem que estar de pé. Até muitas das vezes para Deus falar a gente tem que estar de pé. Porque para Deus falar para Jeremias, primeiro diz: te levanta e desce para lá, porque eu quero falar contigo é lá. É Deus dizendo: tem ambientes na nossa vida que a gente se encontra que é difícil de Deus falar com nós. Tem ambientes que a gente se encontra que Deus é difícil de falar com nós. Por quê? Porque tem ambientes que não há missão, cara. Tu terra, porque aonde nós estamos, Deus fala. Entenda algo nessa noite. Aleluia. Se Deus não quisesse falar com Jeremias onde ele se encontrava, ele não tinha mandado ele descer para Cadoleiro. Porque Deus queria falar com ele, era lá. Talvez você passou a semana todinha pedindo uma resposta de Deus, e Deus está falando contigo aqui. E Deus está falando contigo aqui nessa noite. A Bíblia diz que Jeremias desce. E quando Jeremias desce, a Bíblia diz que Jeremias ele vê o processo sobre as rodas. Diga rodas. E por que Jeremias, quando chega lá, ele vê as rodas em movimento, vê o barro no processo? Sabe por que você não parou ainda? É porque você se encontra dentro das rodas, você se encontra no processo. Enquanto você estiver no processo, você não para. Mas entenda, vai chegar momento na tua vida e na minha vida que Deus vai chegar para ti a partir de hoje. Tu vai começar a caminhar com teus próprios pés. O que você quer dizer com isso, irmão André? Eu lembro, sabe de quem? De um menino por nome Davi. Davi, quando ele se levanta para vencer o gigante, aleluia, tinha o povo de Israel para ir com ele, tinha os irmãos dele para ir com ele, e ele foi só com Jesus. É Deus dizendo para alguém aqui nessa noite: talvez você se encontrando na tua casa durante essa semana, e você disse: Deus, aleluia, tanta visita que eu queria aqui nesse momento agora. Obreiro não vem aqui, pastor não vem aqui, missionário não vem aqui. Eu estou precisando de uma visita aqui urgentemente. É Deus dizendo para alguém aqui nessa noite: essa luta que tu está passando não vai precisar de segundo nem de terceiro. Essa luta que tu está passando não vai